Senhor presidente, colegas vereadores, Kleber, Rose, que são representantes da Uniblan, Zilda, sejam bem-vindos à casa, é um prazer ter vocês aqui. Aos que nos acompanham pela TV Legislativa, uma boa tarde a todos vocês. Bom, para não esquecer de nada, trouxe escrito tudo o que eu quero dizer essa tarde. Nesse sábado, muito me surpreendeu a notícia que o 4º Fórum da Cultura não iria acontecer sob a suspeita de irregularidade por parte de participantes e candidatos. Se caso ocorresse normalmente essa eleição, já estariam definidos os 20 eleitos que ocupariam as cadeiras disponíveis. Até, inclusive, fiz questão de falar com o secretário que está viabilizando isso e disse que na segunda-feira nós teremos um retorno com a nova data, e conversei para entender quais são as irregularidades, enfim, que foram vistas. Mas o que me traz hoje nessa tribuna é um sentimento, gente, de indignação, de tristeza, vereador Alemão, e de vergonha, por saber que nós estamos vivendo dias em que nós cristãos estamos tendo abertamente os nossos direitos cercados com as justificativas mais frágeis possíveis. Eu faço coro à voz do vereador Jovino e faço questão de também não citar nome, porque a gente não vai dar palanque a quem tanto quer palanque, mas esse fim de semana nós somos bombardeados na internet. E a principal queixa da reclamante seria que votantes que residem, uma das muitas, né? Que votantes que residem em outras cidades estariam inscritos. Na lista de 10 pessoas, ela disse que são suspeitos de morar em outros municípios. E essa lista, na lista desses suspeitos, munícipes de outros municípios, nessa lista está composta o nome de 10 pessoas e algumas delas me chamaram a atenção, presidente. E alguns nomes me chamam a atenção. Um dos nomes é o 4º nome, que me soou muito familiar, que é o Diego Menestrina. Na verdade, o Diego Menestrina é esposo da minha chefe de gabinete, que ama a cultura também. Eles são casados já há 14 anos e residem no bairro do Garcia e, pasmem, nunca moraram em outro município. Nunca. O que está bem claro, colegas vereadores, é que não se trata de uma preocupação com a legitimidade do pleito. O problema real, mas que se tenta mascarar atrás de um discurso raso, travestido de justiça social, é o fato de termos 11 pessoas ligadas ao meio evangélico concorrendo a essa disputa. Eu quero lembrar-lhes aqui um fato histórico, que em 1935 o Partido Nazista institucionalizava as conhecidas leis de Nuremberg. Dentre os diversos absurdos descritos nessa lei, um deles dizia: fica proibido aos judeus votar ou ocupar cargos públicos. E agora aqui, aos que irão vociferar que a minha comparação é bem exagerada, eu quero lembrar-lhes que quando o assunto é liberdade, nós somos ou nós não somos livres. E que qualquer abuso concreto começa com uma ideia, como, por exemplo, a infeliz fala da reclamante, que diz que os evangélicos devem se resignar a ir à igreja, orar, pregar, mas não se meter na cultura de Blumenau. Ora, gente, assim como eu, qualquer grupo que esteja inserido, o lugar do cidadão é aonde ele quiser. Se desta forma não for, então nós não podemos chamar isso de liberdade. Até eu faço questão de dizer que, inclusive, a solicitante, a reclamante, ela preza pelos direitos iguais das mulheres e diz que as mulheres podem e devem ocupar seus lugares aonde quiser. Tá, mas e as mulheres evangélicas não?
Porque tem mulheres que queriam concorrer a esses cargos. Ok. Martin Luther King, em seu memorável discurso intitulado I Have a Dream, que é Eu Tenho um Sonho, disse a seguinte frase: só estaremos satisfeitos, vereador Item, quando a justiça correr como a água e a retidão como uma poderosa corrente. 58 anos se passaram desde o dia desse discurso em Washington. E hoje eu faço uso dessa tribuna para expor o discurso intimista que visa minar os direitos de uma parte da nossa sociedade. Não podemos mais tolerar a ideia de que para poder expressar a opinião nós vamos ter que abdicar da nossa fé em Cristo Jesus. Eu não defendo religião acima do Estado, defendo a Constituição brasileira promulgada em 1988 que afirma sob a proteção de Deus. No entanto, não é estipulada uma religião oficial. O artigo 5º, inciso 6, 7 e 8, que asseguram a liberdade religiosa, isso nos dá o direito. O Estado laico é justamente o que torna possível o diálogo entre as esferas que compõem a ordem pública. Pena que, equivocadamente, alguns, usando a expressão o Estado é laico, se colocam como um sistema de crença superior e menosprezam, ridicularizam qualquer outro tipo de crença que se oponha aos seus gostos. São pessoas que querem trazer para si e para o seu grupo uma posição elevada na intenção de legitimar o seu discurso com base na neutralidade. Explico para os senhores o porquê isso eu considero uma mentira. Grupos de minoria tendem a não querer, em uma discussão, a fala do cristianismo, pois a discussão, segundo eles, ocorre no campo político e não religioso. Sendo assim, os valores religiosos não devem ser expostos. Mas daí eu pergunto, até inclusive essa minoria, vereador Gilson, não possuem valores também? Então, como podem debater? Na verdade, quando falam de neutralidade, a questão é que querem apenas desqualificar qualquer valor moral, religioso e cultural, oriundos de uma fé confessional. Diante desse argumento, senhoras e senhores, o que se deve pensar e construir é pluralidade de ideias, ao contrário de um discurso tendencioso que vemos atualmente, onde se supervaloriza a fala de minorias, como no caso do ocorrido em relação ao fórum, onde bastou uma suspeita nada comprovatória, e que inclusive eu provei aqui aos senhores, citando o exemplo de um morador de Blumenau que foi citado como não residente do município, mas que na verdade nunca residiu em outra cidade. Outra falsa afirmativa, muito dissipada nos comentários, é a que de nunca evangélicos se interessaram por cultura. Nós ouvimos isso, nós vimos isso em todos os comentários, que nunca se importaram, nunca se interessaram por cultura. Ora, mesmo se isso fosse verdade, qual é o problema de se mudar uma postura em determinado assunto? Por favor, por favor. Agora me digam qual é o problema. Se alguém passar a se interessar por algo da qual antes não se interessava, bem, mas esse não é o caso. Não é o caso. A igreja evangélica, e foi bem escrachado nas publicações de ódio, e inclusive dizendo a The Blue, e eu vou falar agora da The Blue porque a minha igreja também, faço parte dela desde berço, e tenho muito orgulho, muito orgulho. A The Blue sempre oportunizou a seus adeptos um convívio regular dentro da esfera da cultura. Para isso, nós vamos falar sobre o que é cultura. Segundo o dicionário, cultura é o conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade, também definida por normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro. Na verdade, a definição de cultura é tão simples e objetiva que eu não compreendo a incapacidade de alguns de aceitarem aquilo que ela própria propõe.
a manifestação intelectual e artística de diferentes tipos de pessoa. Lembrando que não se pode confundir manifestação artística com obscenidade. O artigo 233, praticar ato obsceno em qualquer lugar público ou aberto exposto ao público. Inclusive, isso é pena de multa. Isso, definitivamente, não é cultura. Cultura é o que eu acabei de dizer aqui. Com relação à falsa afirmação de que não há, por parte dos evangélicos, interesse em participar de eventos culturais, segue um resumo a vocês de como a igreja não apenas incentiva, como viabiliza para que seus membros sejam atuantes, dinâmicos, e seus departamentos estejam inseridos no contexto cultural da nossa cidade. E vale ressaltar aqui, falando dos inscritos, que coincidentemente são evangélicos, esses inscritos têm currículos invejáveis, vereador Gilson, invejáveis. Todos eles encaixaram-se perfeitamente nos pré-requisitos citados no edital. Por isso que puderam ser candidatos. Por isso. Não porque são crentes. Não porque são cristãos. Mas porque os seus currículos se encaixam nos critérios propostos no edital. Agora eu quero pedir auxílio ao Ari. E eu quero falar a vocês sobre o que a gente chama na ADBLU de cultura. Teatro. Grupo de Teatro Cristo em Foco. Existe mais de 25 anos. E esse grupo, gente, faz um trabalho fantástico, fenomenal. Inclusive, eles apresentam todo ano no evento Magia de Natal. Nós temos Cultura Popular, que é o grupo Motor Intercessor. Já reuniu cerca de 600 motos, atraindo, inclusive, o prestígio da imprensa. Temos Espaços de Memória, que é o Blue Old, que também é cultura, que reúne, antes da pandemia, reunia vários carros antigos. Nós temos patrimônio material e imaterial. Gente, eu quero dizer para vocês uma coisa que a gente nunca disse aqui. Vocês sabiam que na ADBLU, lá na Itopava Central, tem culto na língua alemã? E nós somos da cultura alemã aqui. Nós temos culto na cultura alemã. Também temos culto na língua inglesa. Então, nós temos inglês, culto em inglês, e culto vereador alemão, em alemão. Nós temos também dança. Vários festivais de dança. Biblioteca, literatura e livro. Música. Gente, nós temos tanta coisa que eu teria que ficar o dia inteiro para falar para vocês aqui. Inclusive, gente, nos shoppings, nos teatros, Teatro Carlos Gomes, várias vezes. Então, por isso, nobres vereadores, eu não poderia deixar de trazer a minha manifestação aqui. Todo o meu conjunto de crenças é norteado pela minha fé. Mas eu não posso legislar em paz sabendo que a família da qual eu escolhi para fazer parte, que é a ADBLU, está sendo perseguida apenas porque decidiu participar de um pleito. Eu seria uma covarde, uma pequena, se não trouxesse até essa casa a revolta de todo um povo que está sendo cruelmente atacados com termos inapropriados. A nossa participação, pasmem, ela foi chamada de invasão alienígena. É muito baixo, grosseiro, né? Percebam, colegas, eles não consideram a gente nem humanos. Mas tudo bem, a gente não é dessa terra mesmo. Qualquer semelhança com a implementação do nazismo, que afirmava algo semelhante sobre os grupos perseguidos, não é mera coincidência? Pois é. Mas enquanto houver ar nos meus pulmões, vereador Bruno, força na minha voz, eu jamais me calarei diante de qualquer tentativa de calar um povo com base em puro preconceito, porque aqui nós não estamos para defender apenas evangélicos, nós estamos defendendo a democracia e o direito igual para todos. E eu preciso terminar, e assim, o senhor me perdoe, vereador Marcelo, que eu acabei ultrapassando o meu tempo, mas eu gostaria, presidente, o senhor me concede só 2 minutos para terminar? 2 minutos e 30. Obrigada. Eu quero só que a gente faça valer o que a gente tanto preza, que é a democracia. E eu encerro aqui apenas dando um tira-gosto, mas assim, bem pequeno, para vocês, do que a gente chama, eu peço a TVL, do que a gente chama de cultura.
O vereador Marcelo. Em a parte, o vereador Marcelo Lazzarin, já que ele estava 1 minuto e 30 do tempo normal antes do acréscimo. Obrigada, em a parte, presidente. Vereador Marcelo Lazzarin. Vereadora Silmara, eu quero aqui me solidarizar à sua fala, dizer que é lamentável que nos dias de hoje esse tipo de discussão ainda tenha ocorrido, né? Eu, por ser líder do governo, de alguma forma ou de outra, acabei me envolvendo e recebendo informações do que estava se discutindo. Realmente lamentável que dentro de grupos de WhatsApp, onde pessoas que notadamente estão aqui buscando em melhorar a nossa condição cultural da cidade, ainda discutam esse tipo de tema e venha num grupo como esse argumentos dessa natureza. É lamentável, vereadora Silmara. Inclusive conversei com o secretário Rodrigo, que inclusive me colocou que a decisão da suspensão da eleição, basicamente pelo Conselho, se deu pelo risco que não haveria a possibilidade de auditar a chance de uma pessoa votar mais de uma vez. Portanto, entende-se que nesse processo, que logo terá a oportunidade de ser refeito, que as pessoas não deixem de se articular, porque isso é o que faz parte da democracia. Não há mal nenhum em você, enquanto grupo, defender a sua posição. Lamentável que esse tipo de discussão tenha acontecido nos grupos. Vereador Silmara, parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigada, vereador Marcelo. Eu incluo sua fala ao meu pronunciamento. E nós estamos aguardando, eu tenho certeza, e eu acredito na seriedade do secretário Rodrigo e na seriedade do nosso prefeito. Obrigada.